Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos, estamos de volta. Esperamos que o seu final de semana tenha sido enriquecido com a bênção, com a presença de Deus nas suas atividades devocionais. Tenha ido à casa do Senhor para adorar e bendizer a sua santidade. E o seu começo de semana tenha sido igualmente abençoado, na dependência do Espírito Santo do Senhor, que domina e toca o nosso coração para que o sirvamos com alegria. Desejamos a todos um momento de muitas bênçãos, muita graça de Deus, muita edificação, muita comunhão, na medida em que estivermos acompanhando, ouvindo, participando da nossa live nesta segunda-feira. Deus seja, portanto, louvado, pois Ele é o Senhor da nossa vida. E um abraço para você, para a sua família, um abraço para os amigos, os companheiros de trabalho, os companheiros de luta. Vamos estar juntos mais uma vez para esses momentos de meditação com a live Gotas de Orvalho. Queremos desejar a todos a bênção de Deus para cada coração. Onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, receba a nossa gratidão. E vamos à nossa meditação nesta manhã. Vamos meditar na palavra do nosso Deus, colhendo as gotas de orvalho no início deste dia, quando podemos sentir a presença do Senhor e o seu toque especial na nossa vida. A Ele toda honra, glória e louvor, agora e na eternidade. Vamos à meditação. Estamos no capítulo 8 do livro do Êxodo e estamos refletindo sobre o registro da quarta praga enviada sobre o Egito. A gente sabe os efeitos destruidores que tem uma praga. Aqui, nesses quase 2 anos passados, a gente vem experimentando essa situação. A existência, a presença de uma praga. Imagine que nós já estamos vendo, contando, enumerando 4 pragas enviadas ao Egito em um curto espaço de tempo. Os estragos foram grandes. O Egito, depois que sofreu essas pragas, em número de 10, ficou basicamente destruído. E muita coisa teve que ser refeita, reconstruída. Muita coisa teve que ser reconduzida para que houvesse, assim, tranquilidade
e o país continuasse caminhando, se desenvolvendo, porque as pragas destruíram praticamente todo o país. E essa questão das moscas foi uma determinação do Senhor enviar enxames em grandes números. Eram muitas as moscas. E Deus tinha um propósito, como já dissemos aqui. O propósito de Deus era confrontar cada divindade definida para defender o país de determinadas dificuldades, como eram o caso das pragas. A praga de moscas, o confronto de Deus foi com uma divindade chamada Belzebu, que os egípcios acreditavam, consideravam que era a divindade que evitava a presença de moscas na terra do Egito. E o Senhor mandou em grande número os seus enxames. O Senhor mandou em grande número e Belzebu não teve como evitar a vinda, a presença dessas moscas durante algum tempo em todo o país, com exceção da terra de Gósen. Pois bem, Deus demonstra que o soberano não é Faraó, pois sofreu muito com a praga das moscas. Deus mostrou que o soberano não era Belzebu. Belzebu não tinha condições de evitar coisa nenhuma, porque as moscas vieram, voltaram, perturbaram, bagunçaram, e Belzebu não teve condições de atuar em nada. Estava inerte, subjugado, julgado, estava debaixo da soberania de um Deus que faz todas as coisas. O Senhor providenciou grandes enxames de moscas exatamente para provar, para convencer a Faraó, aos seus oficiais, aos seus secretários, aos encantadores, aos sábios, em todo o Egito, que Deus é Deus soberano. E também Deus convenceu, através desta praga de moscas, a Moisés, a Arão, aos filhos de Israel, que quem estava se movimentando para tirar o povo do Egito era o Eu Sou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E esse Eu Sou, sim, tinha o poder de atuar, realizar grandes milagres e grandes coisas. Portanto, ele envia as moscas, e a Bíblia diz, a partir do versículo 24 do capítulo 8, assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito.
e a terra ficou arruinada com estes enxames. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Esse é um detalhe importante que você deve notar. Às vezes o adversário cede apenas o que lhe convém. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Você está confrontando com o adversário e ele lhe oferece o mínimo para lhe impressionar. Olha, Faraó agora resolveu: venham, vocês vão sacrificar ao Senhor, mas vocês não saiam desta terra. Vocês ficam aqui mesmo no Egito, não precisa sair do Egito. Tudo quanto aquele que deseja nos manter debaixo de escravidão, tudo quanto o opressor deseja é que nós não ganhemos a libertação de fato e de direito. Você sai, você vai adorar o seu Deus, mas fique aqui mesmo. É como se você não saísse. Fique aqui mesmo. É a proposta do opressor. Não precisa ir para longe. Fica por aqui. Moisés não foi na onda. A ordem de Deus era sair. Sair todo mundo, com todos os rebanhos, com tudo quanto possuía. Não deveria ficar coisa nenhuma. Ia sair tudo da terra da escravidão. Os irmãos e irmãs já notaram que às vezes a gente faz esse negócio, aceita, recebe algum tipo de libertação, mas fica ainda na terra do Egito, com saudade das coisas do Egito, que foi o que realmente aconteceu. Às vezes a gente sai do Egito, mas fica com saudade e leva algumas coisas do Egito. E não é conveniente que seja assim. Qual foi a resposta de Moisés? Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Novamente, Faraó oferece uma alternativa que não era a alternativa de Deus. A alternativa de Deus é libertar completamente, é total liberdade. Quero que saia todas as hostes dos filhos de Israel, de debaixo da escravidão, debaixo da opressão. E durante todos aqueles séculos, em número de 4, Israel ganhou a experiência do que significava estar debaixo de escravidão.
a pessoa passa o tempo inteiro no pecado, debaixo do domínio do pecado, sofrendo, padecendo, desorientada, perturbada, sem rumo, sem guia, é libertada pelo Senhor e aí ainda quer levar alguma coisa do Egito. Não quer ir para longe, fica ali perto. Era tão bom e mais tarde a gente vai ver isso. Exatamente aconteceu com o pessoal quando chegou no deserto e as dificuldades começaram a aparecer, até porque também o próprio Deus provava o povo para ver se esse povo, na verdade, estava satisfeito com a libertação, e o povo começou a ter vontade de comer as comidas do Egito, de participar das coisas do Egito. E eles disseram textualmente, era melhor que estivéssemos lá. Então acontece muito isso, e a gente tem que entender que a libertação do Senhor, que Ele nos ofereceu, é total, completa, em toda extensão e largura e altura. Ele deseja nos libertar de uma vez para sempre, e o opressor propõe exatamente isso. Primeiro vocês vão oferecer sacrifício, mas ofereçam aqui mesmo no Egito. Não precisa sair daqui. Existem locais apropriados para isso. E Moisés disse, não vamos misturar. É por isso que os crentes têm os seus locais de adoração e às vezes a gente quer emprestá-los para outras atividades. E a gente finda tendo prejuízo com isso. Pode ter certeza. Os locais que são apropriados para a adoração do crente devem ser consagrados, quer dizer, separados única e exclusivamente para a adoração ao Senhor. Então adora aqui mesmo no Egito. Moisés disse não, o projeto do Senhor não é esse. Então vamos fazer o seguinte, vocês vão, mas vocês ficam ali pertinho, não vão longe não. E Moisés respondeu, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Então a gente observa que o domínio total de todas essas coisas estava na mão de Deus. Na mão de Deus. Belzebu não evitou a vinda das moscas. E agora, para que as mesmas fossem retiradas de Faraó, Moisés orou ao Senhor e o Senhor respondeu, tirando todas as moscas do território do Egito. E Belzebu não teve condições de retirar as moscas. Não teve condições de evitar
e nem teve condições de tirá-las lá do território do Egito. Sofreram lá até que Moisés orou ao Senhor, e o Senhor, a Bíblia diz textualmente, o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, que é o pedido, a oração de Moisés. Não, alguém vai dizer que o Senhor estava obedecendo a Moisés, quem já estava o contrário. E Deus não faz nada ao contrário. O Senhor atendeu a oração de Moisés e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo. Não ficou uma só mosca. É isso mesmo. E o projeto de Faraó foi endurecer o coração e não deixar o povo ir, nem para longe, nem para perto. Não vou deixar o povo ir. Não há como deixar o povo sair daqui. Então, meu irmão e minha irmã, que a aplicação dessa grande verdade na vida da gente seja constante. Negociar com o adversário precisa ter muito cuidado, porque senão ele continua nos oprimindo. Nos oprimindo. Não vá na história. Não precisa sair daqui. Realmente, para ser crente, não precisa dessa besteira toda. Pois é, vá numa parte da besteira e sofra totalmente debaixo da escravidão do opressor. Deus quer te libertar. Ele quer te fazer um crente sadio, próspero, abençoado. E a gente se impressiona, a gente vai na onda do opressor. Crentes que podiam ser bênção de Deus, na casa de Deus, na obra de Deus, mas porque anda de acordo com a besteira, termina escravizado. Tenha cuidado. Deus ainda tem moscas para roer, para incomodar, e ele não faz questão de enviar moscas. Enviou agora, como a gente está vendo. Ninguém até agora sabe o que é. As ciências do mundo inteirinho, não descobriram ainda o que é o coronavírus. Se imagina, mas nem o remédio descobriram ainda. É a vacina. Eu acredito em parte que a vacina ajuda muito, mas não é a solução. É tanto que alguns tomaram a vacina e assim mesmo morreram. Então, nós precisamos mesmo da libertação do Senhor, que tem o poder de enviar as moscas, que tem o poder de conservar as moscas o tempo que Ele quiser e que for necessário, e que tem o poder de recolher as moscas e de libertar o povo que está em escravidão. E a gente, no primeiro momento, atende logo ao convite do opressor. Não precisa sair do Egito. Adora aqui mesmo, não precisa desse exagero, desse fanatismo. Aqui mesmo.
e de vez em quando a gente vai na onda. Liberte-se, meu irmão e minha irmã, abra os olhos. O opressor nunca foi bem intencionado conosco, não. E nunca será. As suas propostas nunca terão a intenção de nos fazer bem. Apelemos para o Senhor, que é fiel e que é o guardião da nossa alma. Deus abençoe. Vamos ao trono divino através da oração. Vamos buscar a presença do Senhor. Levante assim a sua mão. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos, porque o Senhor providenciou a nossa libertação da terra da servidão, da casa da servidão. Meu Deus, te agradecemos porque nos tiraste de lá, da casa da servidão, e nos deste total liberdade, conhecendo a verdade que liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. Sim, Senhor, nós te agradecemos porque fizemos e tomamos a decisão que o Senhor deseja que tomemos, nos libertando totalmente, saindo imediatamente da casa da servidão, do domínio de Faraó, do domínio do pecado. Ó Deus de toda graça, nós te agradecemos pela paciência que tem conosco e pelo poder de destruir todo mal, toda perturbação, e nos dá liberdade total, liberdade cabal. Abençoe os irmãos e irmãs que estão acompanhando a nossa live neste momento, os que estão orando conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, renova o nosso coração para a tua glória, para o teu louvor. Visita os teus servos e servas, e que a tua graça benfazeja nos fortaleça e nos guarde para a tua glória eterna. Deus de toda bondade, tu és o Senhor que nos fazes vitoriar e cantar e celebrar o teu nome por causa dos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado. Abençoe os que estão enfermos, os que estão doentes, os que estão nos hospitais, nas casas de recuperação, onde quer que se encontrem, sofrendo, padecendo. Deus de toda bondade, enche de liberdade, de graça e de livramentos, para que o teu nome seja exaltado. Abençoa-nos neste dia e durante a nossa caminhada. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Olhe, compartilhe a live que você está assistindo. Compartilha, irmão. Comenta, curte, nos ajuda a passar adiante a ideia de que só a palavra do Senhor tem o poder de nos libertar e de nos fazer livres, verdadeiramente livres. Então, vamos lá, compartilhe. É fácil, é gratuito, é rápido e você não vai ter nenhum prejuízo. Um abraço a todos, Deus abençoe e lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.